Fala pessoal, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Bom, as últimas aulas acabou que eu tive alguns imprevistos, não consegui gravar, expliquei para vocês lá no WhatsApp. Então, hoje a gente vai fazer uma recapitulação dos assuntos que foram passados em material escrito, né, das aulas número 8, 9 e 10. Bom, então, o primeiro assunto que a gente viu em material escrito, né, foi da aula número 8, que era sobre as revoltas nativistas e separatistas do Brasil. Nesse sentido, essas revoluções e revoltas, né, que estão na tela aí, foram as principais que aconteceram, né, durante o período do Brasil colonial. Então, a gente vai dar uma olhada em cada uma delas agora. Bom, então essa primeira aí, né, que é a aclamação de Amador Bueno, basicamente o que aconteceu foi o seguinte, na região de São Paulo, né, mais especificamente em São Vicente, houve uma revolta contra o fim da escravidão indígena, sendo que o rei português naquele momento, Dom João I, ele visava aumentar o lucro, né, com o tráfico de escravos. Então o que que ele decidiu fazer? Como estava tendo muita escravização de índios no Brasil, ele decidiu proibir essa escravização para que pudesse aumentar o lucro que tivesse ocorrendo com o comércio de escravos da África. Então, houve essa revolta no Brasil porque os fazendeiros, né, o pessoal que não queria que acabasse com a escravidão indígena, porque para eles era mais barato e tal, tinha um negócio que chamava pré-ação indígena, que eles saíam pelo território, capturavam realmente as tribos. Então, alguns fazendeiros e bandeirantes, eles acabaram se revoltando, né, contra essa medida. Então, eles proclamaram rei um rico fazendeiro chamado Amador Bueno, declararam ele rei de São Paulo, né? Mas no final das contas, esse Amador Bueno ele era fiel à coroa portuguesa, então ele não aderiu ao movimento e esse foi reprimido, né? E com o passar do tempo, os integrantes foram se dissipando e acabou que o movimento caiu por terra. Já a revolta dos Beckman, né, era dois irmãos que encabeçaram o movimento, né, que aconteceu no Maranhão, no ano de 1684, e basicamente foi em razão da Companhia do Comércio do Estado do Maranhão, que exercia monopólio na região, né? Então o comércio era todo controlado por ela e o que prejudicava muito a região, por isso que teve essa revolta. Tinha também uma insatisfação porque a preação que eu acabei de citar, né, que era o aprisionamento de indígenas para ser escravizado, também estava sendo proibido. E ainda tinha outro fato, né, que eles estavam muito insatisfeitos com os jesuítas, que eram contra a escravização indígena. Então, tudo isso gerou um sentimento de revolta que proporcionou essa revolta aí dos Beckman. Mas não demorou nada para a coroa portuguesa retomar o controle ali da região, e no final das contas, né, um dos irmãos, o Manuel Beckman, ele acabou sendo executado, né, e o movimento também caiu por terra. Contudo, no ano seguinte dessa revolta, a tal companhia foi realmente extinta porque a coroa viu que ela de fato era prejudicial ao comércio da região, então ela acabou sendo extinta. Bom, já o terceiro conflito que a gente vai mencionar é a Guerra dos Emboabas, né, que aconteceu ali no ano de 1707 até 1709, mais ou menos, na região do interior paulista, né? E o que aconteceu? Esse conflito surgiu na necessidade de se discutir o direito sobre a exploração das novas minas descobertas, né? E o Emboabas era o nome dado a todos os estrangeiros que queriam explorar o ouro ali naquela região, e os bandeirantes achavam que tinha direito ali, né, daquela região, então eles não concordavam com outras pessoas chegando lá para explorar, então deu esse conflito. Os emboabas, eles eram liderados por Manuel Nunes Viana, né, e os bandeirantes, eles eram liderados por Borba Gato. Até imagino que vocês já devem ter escutado o nome desse bandeirante recentemente, porque queimaram a estátua dele em São Paulo, né, isso deu uma treta grande demais, parece que o cara que ajudou a queimar lá foi até preso, deu, nossa, uma treta muito grande, não sei se está preso ainda, muita gente contra, muita gente a favor, mas enfim, foi uma treta gigante, então eu acho que você já deve ter ouvido falar. É um personagem bem polêmico da história do Brasil aí. Mas enfim, o fato mais marcante, né, foi o incidente do Capão da Traição, que basicamente já tinha sido estabelecido um acordo entre os bandeirantes e os emboabas, mas no final das contas o acordo não foi respeitado e os bandeirantes eles foram traídos e massacrados na emboscada, né? Então acabou que no final das contas teve que a coroa intervir no conflito, né? E tomou algumas medidas ali para tentar pacificar a região. Concedeu anistia, né, aos envolvidos no conflito, para que todo mundo não respondesse, né, perante a lei, perante a justiça da época, para que a extração do ouro pudesse voltar ao normal, né, porque para a coroa era interessante que o ouro continuasse sendo extraído. Então ela fez isso, criou também a capitania de Minas Gerais, né, naquele momento, para tentar mais separar ali a divisão para onde que era extraído o ouro, tentando regulamentar de uma certa forma que não surgissem novos conflitos.
Bom, a Guerra dos Mascates aconteceu lá no Recife, né, região da cidade de Olinda ali, foi no ano de 1710 a 1711, e foi um conflito ali relacionado às questões da produção da cana-de-açúcar, né, tributação, mas no final das contas também foi reprimido pela coroa ali sem grandes dificuldades, então a gente já pode passar para o próximo. Que no caso é a revolta de Vila Rica, em Minas Gerais, né, que aconteceu no ano de 1720, que também é conhecido como a revolta de Filipe dos Santos, e ela se deu como um protesto à implementação das casas de fundição, né? A gente já falou disso, que a coroa tinha implementado essas casas de fundição para evitar o tráfico de ouro, né? Aí o ouro só poderia circular desde que fosse em barras, já descontado o quinto, né, pelas essas casas de fundição. Então, quando houve essa implementação, teve esse conflito, porque os mineradores, né, o pessoal que lucrava com isso não concordou nada com essa medida, porque ela realmente ia inviabilizar, assim, exponencialmente a questão do tráfico do ouro e o desvio. Mas, no final das contas, essa revolta também não teve sucesso e o líder, né, Felipe, ele acabou sendo condenado à forca e depois ainda foi executado, ou melhor, foi esquartejado, né, não tem como você ser enforcado e depois executado, ou seja, ele foi condenado à forca, depois de morto, esquartejaram ele. Mas foi isso. Agora a gente já vai falar da conjuração mineira, né, que é também conhecido como a Inconfidência Mineira, e até o termo conjuração ele é mais correto, porque o termo Inconfidência, na época, ele foi designado pela coroa como aqueles que foram infiéis à coroa portuguesa, né? Então, o termo conjuração ele é mais adequado para nós nos referirmos a esse acontecimento. Ela basicamente aconteceu no ano de 1789, né, em Minas Gerais, e seu principal ponto de protesto era contra a política fiscalizatória, né, e de tributos da coroa que, através da derrama, vinha cobrando os tributos de maneira compulsória. Ela tinha um caráter mais elitista, membros dessa revolução, né, dessa conjuração, eles eram mais da alta sociedade, da população colonial, mas é importante ressaltar também que ela não visava a independência do Brasil como um todo, mas apenas da região de Minas Gerais, né? E além disso, a gente tem que frisar com muita importância que ela era inspirada nos ideais iluministas, né? E os conjurados pretendiam no Brasil a instalação de uma república. Só que o movimento acabou sendo desarticulado pela coroa por causa de uma traição, né? Que foi feita por Joaquim Silvério dos Reis, que acabou entregando todo mundo, em troca recebendo o perdão de umas dívidas que ele tinha com a coroa portuguesa. Daí aconteceu que os principais líderes foram presos e julgados, né? Tendo inclusive um deles, o Cláudio Manuel da Costa, morto, né? Enquanto ele ainda aguardava julgamento na prisão. E historiadores teorizam, né, que ele foi de fato assassinado. Dos demais envolvidos, né, no inquérito judicial que teve, eles negaram participação. Apenas o Joaquim José da Silva Xavier, né, famoso Tiradentes, não negou que de fato participava do movimento e acabou assumindo a responsabilidade, e por isso ele foi condenado à forca e depois esquartejado, sendo que parte de seu corpo foi espalhado em vários locais públicos. No final das contas, os demais envolvidos, né, alguns clérigos foram remetidos para conventos em Portugal e alguns foram mandados para as colônias da África. Bom, agora a gente já pode falar da Conjuração Baiana, né, que também é conhecido como Revolta dos Alfaiates, que aconteceu no ano de 1798, e ela também pretendia a independência da Bahia. E diferente da Conjuração Mineira, a Conjuração Baiana ela tinha um caráter mais popular, ela reunia pessoas mais da baixa classe, né, da sociedade colonial, e daí mesmo o nome vinha, né, a Revolta dos Alfaiates, porque vários alfaiates participaram dela, ex-escravos, e além da independência da Bahia, defendia-se também a ideia de um governo republicano democraticamente eleito. Cria-se também um livre comércio, né, para colocar fim ao monopólio comercial que era exercido pelos portugueses sobre o Brasil, além, é claro, do fim da escravidão, que era uma bandeira muito forte da Conjuração Baiana, diferente na Conjuração Mineira, em que não era unânime o desejo de se acabar com a escravidão. Como eu disse, a Conjuração Mineira ela tinha um caráter mais elitista. A principal liderança intelectual da Conjuração Baiana foi Cipriano Barata, que era conhecido como médico dos pobres. Todavia, a conjuração ela terminou antes mesmo de começar, porque alguns panfletos foram espalhados pelas cidades, né, avisando as autoridades a respeito da conspiração, e com isso começaram as prisões, os interrogatórios, que acabou, no final das contas, desarticulando o movimento, sendo que, no final das contas, vários foram condenados, sendo que 4 foram condenados à morte,
tiveram seus corpos esquartejados, espalhados pela cidade para servir de alerta ao restante da população. Alguns outros receberam 500 chibatadas como castigo, e o líder intelectual que eu acabei de mencionar, Cipriano Barata, ele acabou ficando preso por 2 anos e foi solto já em janeiro de 1800. É importante a gente destacar que as repressões, né, para esse movimento foram muito maiores que aquelas vistas na Conjuração Mineira, até mesmo pelo caráter popular dela. E, inclusive, como eu disse, ela bateu muito forte na questão do fim da escravidão, que Portugal via com péssimos olhos, então era vista como uma ameaça muito maior para a coroa e para o fim do status quo, né? Que era queria-se um rompimento generalizado com aquela situação que estava posta e buscava-se uma nova realidade, e infelizmente não foi alcançada naquele momento ainda. Mas, enfim, esse foi o breve resumo da aula número 8. Agora eu vou falar rapidamente sobre os aspectos abordados na aula de número 9, né? Material escrito. Então, a gente vai falar rapidinho sobre o período pombalino e o período joanino. O período pombalino ele corresponde ao período de 1750 a 1777, que foi quando o ministro Marquês de Pombal, durante o governo de Dom José I, ele implementou várias medidas reformistas no então Império Português. Em inúmeras situações, vocês podem se deparar com o termo déspota esclarecido, né, que era como o Marquês de Pombal era conhecido, porque seu governo, apesar de ser absolutista, ele tinha vários pilares, né, era baseado em vários princípios iluministas, então tinha-se esse termo para designá-lo, que era um déspota esclarecido. E assim que ele assumiu o cargo, ele começou a dar andamento a várias reformas que eram importantes para Portugal naquele momento, que não estava em boa situação, principalmente econômica, devido a vários tratados mal feitos, né, tal como o Tratado dos Panos e Vinhos, que nós vimos na última aula. Esse Tratado dos Panos e Vinhos, né, chamado Tratado de Methuen, o nome mais exato, ele criava uma dependência muito grande de Portugal para com a Inglaterra, né? Dentre outras medidas, né, Marquês de Pombal também decretou o fim das capitanias hereditárias na colônia do Brasil, né, e também mudou a capital, que até então era Salvador e acabou sendo transferida para o Rio de Janeiro no ano de 1763. Pombal também que foi o responsável, né, por aumentar os impostos da extração de ouro, né, deu margem ali para várias das revoltas que a gente acabou de mencionar, como a Conjuração Mineira, por exemplo. Além disso, uma das reformas que mais marcaram, né, o governo de Pombal foi a expulsão dos jesuítas do Brasil, seguindo, como eu disse, uma tendência iluminista, né, porque os jesuítas eles eram acusados de criar um estado à parte, não respeitavam tanto as ordens que partiam do governo português. Então essa medida foi adotada para tentar diminuir a influência da igreja no governo. Isso porque a igreja controlava vários aspectos do cotidiano, né, da população naquela época, principalmente o ensino. Então, o Marquês de Pombal tomou essas medidas para até passar o ensino para a responsabilidade estatal. Além disso, ele tratou de determinar o fim à perseguição dos cristãos novos, né, e ele, inclusive, proibiu a escravização dos indígenas. O Marquês de Pombal ele permaneceu no poder até 1777, né, que foi quando Dom José I acabou falecendo, e logo em seguida ele foi demitido pela sucessora do rei, Maria I. Daí, algumas medidas tomadas por Marquês de Pombal elas foram até revogadas, porque elas eram impopulares, né, mas algumas outras até foram mantidas. Bom, e num aspecto geral, a gente pode dizer que essas reformas tomadas pelo Marquês de Pombal, com relação à colônia do Brasil, elas aumentaram muito, né, o controle da metrópole, né, de Portugal sobre a colônia, o que desencadeou várias revoltas, né, como eu já disse e reitero, a Conjuração Mineira. Bom, agora a gente pode falar um pouco sobre o período joanino, né, que corresponde ao período que a família real esteve no Brasil, né, mais especificamente no Rio de Janeiro. Ele se inicia no ano de 1808, que foi quando a família real partiu de Portugal, vindo para o Brasil, uma fuga, uma retirada estratégica, quando as tropas napoleônicas haviam invadido aquele país, né, de Portugal. Então, elas ficaram no Brasil até no ano de 1821, que foi quando, devido a algumas pressões, o então rei Dom João VI acabou retornando para Portugal. Bom, mas apenas para fins de contextualização, o que estava acontecendo foi basicamente o seguinte: a França, né, que era liderada por Napoleão Bonaparte, estava em guerra com a Inglaterra e então decretou aquele bloqueio continental, proibindo as nações europeias de comercializarem com a Inglaterra. E como Portugal tinha como sua principal parceira econômica a Inglaterra, para ele não era viável aderir a esse bloqueio econômico.
Então, ele acabou desrespeitando esse bloqueio e foi por isso que Napoleão determinou a invasão dessas tropas a Portugal, né, no ano de 1807, e com isso a família real não teve outra escolha senão fugir para o Brasil, ou melhor, se retirar estrategicamente. Foi em novembro, né, no finalzinho de novembro de 1807, que a família embarcou para o Brasil, né, vindo com ela mais ou menos 10, 15 mil homens, todos saindo às pressas de Portugal, e vieram muitos juízes, ministros, secretários de tesouro, muitas figuras de grande importância para Portugal vieram para o Brasil naquele momento, trazendo vários livros, o grande acervo que daria início à Biblioteca Nacional, né, do Rio de Janeiro, e a escolta da família real portuguesa foi feita pela Marinha Inglesa, né, que como ela também era beneficiada por Portugal ali e viu que Portugal estava se sacrificando por ela, ela garantiu a travessia dos portugueses até chegar na América. Já no Brasil, né, no Rio de Janeiro, no dia 28 de janeiro de 1808, uma medida muito importante foi tomada, que foi uma decisão de Dom João, né, por declarar a abertura dos portos às nações amigas, que basicamente beneficiava a Inglaterra naquele momento, para que o Brasil pudesse realizar comércio, né, com outros países que não fosse Portugal, né, porque Portugal exercia o monopólio sobre o Brasil até então, né, em razão de ser uma colônia sua, mas naquele momento, com essa medida, Dom João assim estabelecia que o Brasil poderia comercializar com outros países, mas na prática seria mesmo a Inglaterra. O João também tomou algumas medidas para aumentar e implementar manufaturas no Brasil, né, para aumentar a produção interna da colônia, né. Também iniciou-se o projeto de construção de museus, bibliotecas, teatros, além de faculdades de medicina na cidade de Salvador e do Rio de Janeiro. Mas, entre todas essas medidas, a mais importante foi tomada do ano de 1815, quando Dom João declarou que, a partir daquele momento, o Brasil não seria mais uma colônia, e sim faria parte do reino, né, que seria agora o Reino de Portugal, Brasil e Algarves. E isso só aconteceu porque o Congresso de Viena, ele tratava como inadmissível o fato de haver um rei que estava vivendo em uma colônia e não em seu território de fato, né? Então, por isso, Dom João, como resposta, resolveu elevar o Brasil à condição de parte integrante do Reino de Portugal. Outro ponto que também merece lembrança é o fato de que houve um conflito, né, pela região da Cisplatina, que era ali onde que é o atual Uruguai, no ano de 1811, por ordens de Dom João, aquela região foi invadida e anexada ao nosso território, né, o território brasileiro. E isso, como a gente vai ver mais para frente, gerou alguns impactos para o Brasil. Como que foi o retorno de Dom João VI para Portugal? A partir de 1820, começou a ter movimentos, né, em Portugal que exigiam o retorno do rei, né, pediam por reformas para reerguer a economia portuguesa, queriam que o Brasil fosse rebaixado à categoria de colônia novamente, e devido a tanta pressão, acabou que Dom João VI cedeu, né? No ano de 1821 ele retornou para Portugal sob pena de perder o trono. Então ele voltou para Portugal, mas deixou no Brasil seu filho como regente, Dom Pedro I. E depois disso tudo, né, as cortes portuguesas em conflito com o Brasil e Dom Pedro I, que daria ali início ao processo de independência. Bem, e por falar em independência, a gente já consegue entrar na aula número 10. A gente vai ver como foi um pouquinho da independência do Brasil e também do primeiro reinado de Dom Pedro I. Como eu ia dizendo, né, durante a Revolução Liberal do Porto e nos momentos seguintes, a relação entre Portugal e Brasil foi ficando cada vez pior, né? No Brasil encontrava-se o príncipe regente, Pedro de Alcântara, né, Pedro I, e o desgaste da relação foi se intensificando à medida que a elite do Brasil percebia que o real desejo de Portugal era, de fato, reestabelecer a condição de colônia do Brasil, né? Tanto é que eles exigiam o retorno do príncipe regente Dom Pedro para Portugal. Eles queriam instalar mais tropas na cidade do Rio de Janeiro, como forma de aumentar a repressão, né? Tudo isso ia gerando um sentimento que fazia nascer a vontade separatista no Brasil, né, para se desvencilhar de Portugal. Então, um movimento que foi realizado para tentar manter o príncipe no Brasil foi a criação do Clube da Resistência, né, por meio do qual, assim, lutava-se pela permanência dele.
Tanto é que o Senado recebeu inúmeras assinaturas da população que pediu para que o príncipe continuasse no território do Brasil, e tudo isso acabou reverberando num acontecimento que é muito marcante da nossa história, que é o dia do Fico, né? Que é o dia 9 de janeiro de 1822, que foi quando Dom Pedro ele declarou, né? Diga ao povo que fico, porque ele resolveu desobedecer às ordens que vinham da coroa, né, de Portugal, e disse que ficaria no Brasil. E a relação, né, com Portugal ficou ainda pior quando, em maio do ano de 1822, teve a decretação do Cumpra-se, né, aqui no Brasil, pelo qual todas as medidas que fossem tomadas em Portugal só valeriam no Brasil caso Dom Pedro as aprovasse. A essa altura do campeonato, a ideia de separatismo já estava cada vez mais forte, tanto é que, em junho daquele ano, foi convocada uma assembleia para se elaborar uma constituinte para o Brasil, ou seja, uma constituição. É importante destacar que, nesse momento, Dom Pedro recebia muito apoio de sua esposa, né, Maria Leopoldina, e de seu conselheiro, José Bonifácio. E a situação realmente ficou muito ruim quando, em agosto, os representantes da coroa portuguesa, né, eles enviaram uma mensagem ao Brasil exigindo o retorno de Pedro I para Portugal. Eles atacaram, né, os privilégios brasileiros, consideravam José Bonifácio um traidor, e diante de todos esses fatos foi convocada uma reunião extraordinária por Maria Leopoldina, presidida por José Bonifácio, né, em 2 de setembro, quando foi realmente decidido que era a hora de se declarar a independência do Brasil. Então, diante disso, foi redigida uma carta e enviada para Dom Pedro, que naquele momento estava se dirigindo para São Paulo, né? Ele estava em uma viagem, mas ele foi alcançado pelo mensageiro e naquele momento, né, disse pela história oficial do Brasil que Dom Pedro, às margens do rio Ipiranga, ele deu o grito da independência, né? Independência ou morte. Mas, assim, segundo alguns historiadores, não há tantos elementos que corroborem essa história de que, de fato, teve um grito da independência, né? Mas a história mais legal é que teve, sim. Enfim. Então, ao 7 de setembro de 1822, o Brasil largava a condição de colônia para virar definitivamente o Império do Brasil. Bom, a notícia da independência do Brasil, ela agradou a boa parte da população, né? Mas alguns territórios não concordaram, permaneceram fiéis à coroa portuguesa, né? Tal como Pará, Maranhão, a própria Cisplatina, né? A região do Uruguai, que naquele momento estava anexada ao nosso território. Então, houve alguns conflitos isolados, o que a gente conhece como guerras da independência, né? Que se estenderam ali até mais ou menos 1824, até quando foram controlados pelo governo brasileiro. No final das contas, acabou que depois dessas guerras isoladas, o governo português até que aceitou, né, admitir a independência do Brasil mediante uma transação que fosse mediada ali pela Inglaterra. Então, no final das contas, Portugal reconheceu a nossa independência mediante o pagamento de uma bagatela de 2 milhões de libras, o que foi oficializado pelo Tratado de Paz e Aliança de 1825, do qual Portugal realmente finalmente, né, melhor dizendo, reconheceu a independência do Brasil. E como o Brasil tinha acabado de virar um império, não tinha esse dinheiro disponível, acabou que no final das contas a Inglaterra ainda teve que emprestar esse dinheiro para o Brasil fazer esse pagamento a Portugal. Então a gente pode falar até que uma das primeiras consequências da independência do Brasil foi o seu endividamento já com a Inglaterra, em razão dessas 2 milhões de libras. Mas, enfim, Dom Pedro I foi coroado imperador no dia 1º de dezembro de 1822, e com isso iniciava-se o primeiro reinado do Brasil, né, que iria ali até o ano de 1831, sendo que a fase de consolidação, como eu disse, foi até ali 1825, que foi quando assinou-se o referido Tratado de Paz e Aliança, que eu acabei de mencionar, né? É relevante mencionar também que essa ajuda da Inglaterra não veio à toa, né? A Inglaterra ela tinha muito interesse que o Brasil continuasse como uma nação independente, né? Ou melhor, passasse a ser uma nação independente. Isso porque a Inglaterra concordou em ajudar nessa mediação, né, com Portugal pelo reconhecimento da independência, sob a condição de que fossem mantidos os termos que foram fixados por Dom João VI durante o período joanino, porque quando houve lá a declaração da abertura dos portos às nações amigas, foi decidido que os produtos ingleses eles seriam taxados em apenas 15%, né,
de imposto alfandegário, e isso era muito vantajoso para a Inglaterra. Então, ela pediu isso para o Brasil, né? Falou, ó, vocês mantêm os termos deste acordo, que a gente ajuda na mediação com Portugal. E ainda exigiu que o Brasil desse fim ao tráfico negreiro. E é bom falar também que antes mesmo do reconhecimento por parte de Portugal, o primeiro país que reconheceu a independência do Brasil foi os Estados Unidos, e fez isso no mês de maio do ano de 1824, né? E os Estados Unidos fez esse gesto como forma de colocar em prática a sua política de combate, né, à influência europeia no continente americano. Então, foi muito importante para o Brasil, naquele momento, ter esse reconhecimento de independência por parte dos Estados Unidos. É importante também destacar o fato de que, dentre todas as colônias da América do Sul que conseguiram sua independência, todas foram para o modelo republicano, menos o Brasil, que naquele momento preferiu manter um sistema monárquico. E alguns fatores tentam explicar isso, né? Como, por exemplo, o fato de que havia o pensamento de que a instalação de uma república pudesse proporcionar a fragmentação do território, né? Tal como aconteceu com várias das outras colônias que conseguiram sua independência. Então, a monarquia era vista como uma forma talvez mais consolidada para se manter o território unido, né? E, além disso, a elite brasileira ela foi formada nessa tradição monárquica vinda de Portugal, então os ideais republicanos não tinham tanta força assim no Brasil. Bom, mas dos principais acontecimentos do primeiro reinado, a gente pode começar destacando a elaboração de uma Constituição, né, que teve início ali a sua elaboração no ano de 1823, e para isso foi necessária a convocação de eleições, né, para que fossem escolhidos os deputados que participariam da Assembleia Constituinte. Contudo, a relação com o imperador durante esse processo, ela foi bastante desgastante, isso porque Dom Pedro ele queria uma Constituição que centralizasse os poderes nele, né, enquanto que os deputados queriam uma Constituição que lhes conferisse o poder de limitar o poder do imperador. Acabou que uma Constituição foi elaborada, né, e foi apresentada a Dom Pedro. Essa Constituição ficou conhecida como Constituição da Mandioca, e ela não agradou em nada o imperador. Acabou que, numa atitude muito autoritária, ele resolveu mandar as tropas do Exército Brasileiro cercar a Assembleia Constituinte, né? Isso no dia 12 de novembro de 1823. E assim acabou que a Assembleia foi dissolvida e o imperador determinou a elaboração de uma nova Constituição. Então, aos 25 de março de 1824, que foi quando a primeira Constituição do Brasil ela foi outorgada, e ela realmente traduzia, né, os desejos autoritários de Dom Pedro e centralizadores de seu poder. Isso ficava bem claro porque o imperador seria inimputável e, além disso, teria o poder moderador que poderia se sobrepor aos demais poderes. Essa atitude de Dom Pedro de determinar a dissolução da Assembleia, ela foi um grande erro que ele cometeu, porque a partir daí a sua influência no meio dos políticos brasileiros caiu muito. Além disso, um outro evento também foi crucial para a derrocada de Dom Pedro I, e tal acontecimento foi a Confederação do Equador. Basicamente, foi uma rebelião de caráter republicano, né, que aconteceu na região de Pernambuco, que já trazia um grande ressentimento desde a Revolução Pernambucana, que foi reprimida com muita violência por Dom João VI, isso no ano de 1817, durante o período joanino. Nesse sentido, a insatisfação com o autoritarismo de Dom Pedro ela era tamanha que a Câmara de Olinda até chegou a dizer que não aceitaria a Constituição de 1824, né? Então começava-se ali essa rebelião que acabou por tomar o Nordeste inteiro, influenciando estados como o Rio Grande do Norte, o Piauí, o Maranhão, o Ceará. E dentre os principais nomes dessa rebelião, a gente pode lembrar o de Manuel de Carvalho Paz de Andrade e também de Frei Caneca. Acontece que a reação de Dom Pedro frente a essa revolução ela foi realmente muito extrema, sendo que vários dos envolvidos foram acusados, o que deixou a impopularidade dele ainda maior naquele momento. Além disso, um outro conflito também foi crucial para desgastar ainda mais a imagem de Dom Pedro, e foi a Guerra da Cisplatina, da região que corresponde ao Uruguai, né? O problema é que o Brasil não tinha a menor condição financeira de bancar um conflito daquela magnitude em tal momento, então acabou que o resultado foi muito aquém do esperado por Dom Pedro. O Brasil acabou acumulando várias derrotas nos campos de batalha, e com isso a situação econômica ficava ainda pior. No final das contas, teve que se submeter a uma negociação para colocar fim à guerra.
Foi feito um acordo com as Províncias Unidas, né, que seria a atual Argentina, e no ano de 1828 foi reconhecida a independência da região que corresponde ao Uruguai, né, dando origem ali à República Oriental do Uruguai. Depois de todos esses problemas, a situação de Dom Pedro realmente era muito grave e ela ficou ainda pior quando, no ano de 1830, um crítico de seu governo, né, um jornalista italiano chamado Libero Badaró, foi assassinado, né, em São Paulo, em frente à sua própria casa, e os boatos que circulavam é que Dom Pedro estava protegendo o mandante do crime, o que deixava a sua imagem ainda pior. E quanto pior ficava a imagem de Dom Pedro, mais ele se aproximava, né, ao Partido Português, que era repleto de seus defensores. Inclusive, há um incidente bem marcante, né, e lembrado, que é a Noite das Garrafadas, que na verdade foi uma semana que durou de 11 de março de 1831 até 16 de março de 1831, na qual defensores e críticos de Dom Pedro se enfrentaram nas ruas do Rio de Janeiro. Depois disso, já não havia muito mais o que ser feito. Então, Dom Pedro I acabou abdicando de seu trono em favor de seu filho, né, Pedro II. Isso no dia 7 de abril de 1831. E depois ele embarcou para Portugal, né, deixando seu filho no Brasil sob a tutela de José Bonifácio. Bom, pessoal, chegamos ao fim dessa revisão. Não haverá exercícios, né, porque os exercícios foram passados junto com os materiais escritos. Então, se vocês não fizeram, vocês ainda podem fazer. Ficou um pouco grande, né, mas assim, foi assunto de 3 aulas. Então, é isso. Espero que vocês tenham entendido bem. Qualquer dúvida, estou à disposição aí. Um forte abraço, com Deus e até semana que vem.